Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus os abençoe neste dia, nesta terça-feira, dia 12 de agosto de 2025. Nós estaremos hoje iniciando um novo tema, estudando um novo texto na Bíblia, Seguindo o cronograma que eu já havia explicado para os irmãos e volto a explicar. Nós trabalhamos assim, meus irmãos, nós dedicamos um capítulo da Bíblia para toda semana dos nossos cultos e ensinos. Então, eu utilizo esse mesmo capítulo para fazer as devocionais, para ficarmos dentro do mesmo assunto. Então, neste momento, nós estamos terminando o Evangelho de João, estamos terminando o livro de Atos, estamos já na última parte dos Salmos, Nós vimos o Salmo 103, veremos o Salmo 104 logo, e também estamos nas cartas paulinas em 2 Coríntios, provavelmente será o capítulo 5. Então hoje, no nosso cronograma, nós estaremos meditando no livro de Atos, no capítulo 21, na sequência da terceira viagem de Paulo, no qual ele vai para Jerusalém. E nós vimos, algumas semanas atrás, que Paulo estava em Mileto, na Ásia Menor, ali na região da Turquia, e ele estava ali, manda chamar os pastores, os presbíteros e seus familiares de Éfeso, que foi um local onde ele ficou bastante tempo ensinando a palavra de Deus, e ali ele vai passar um tempo de despedida com eles. Ele é persuadido a não ir para Jerusalém, mas ele diz que ele sabe que o que ele espera lá são açoites, prisões e sofrimento. Mas ele deve ir, porque é a vontade de Deus que ele vá, mesmo ele sabendo que ele iria sofrer. E o texto nos diz que ele se aparta como se fosse uma coisa assim meia forçada mesmo. Tanto que os irmãos queriam ele junto, que ele se aparta. E os irmãos choram porque Paulo diz para eles que não os veriam mais. E aí começa assim o capítulo 21. E nós vamos ler hoje uma parte, meditar um pouco nessa parte, terça, quarta, quinta e em diante, durante a semana, até segunda-feira. Vamos fazer a leitura? Atos 21, vamos começar no verso 1. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cos. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali para Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Veja bem, meus irmãos, essa última viagem de Paulo antes de ir para Roma, nós vemos que ele estava lá na região da Acaia e ia embarcar direto no navio. Aí ele descobriu que tinha um complô no navio para matá-lo. Alguns judeus estavam lá naquele navio e iriam matá-lo. Ele volta a pé, faz o caminho passando pela Grécia, Acaia, atravessa um estreito que tem lá e entra novamente em Troade, na região da Ásia Menor, e vai descendo ali na região da Turquia, até chegar em Mileto. Em Mileto eles embarcam em um barco pequeno, que não navegava à noite, e eles vão navegando a costa da Ásia Menor, que era a região da Turquia ali, para chegar a Jerusalém. Só que ele precisava chegar lá na festa do Pentecoste, porque ele tinha um voto, e ele tinha que entregar o voto. E nisso, ele
vendo que passa por algumas ilhazinhas, algumas cidades costeiras, algumas coisinhas pequenas, até chegar em um determinado local que tinha um barco maior que estava indo para a região, um barco de cargas. E eles tomam entrada neste barco para irem mais rápido. Então aqui fala para nós que eles, quando eles estavam em Pátara, eles encontram um navio que iria atravessar para a Fenícia. A Fenícia hoje é mais ou menos onde é a Síria, ali onde até hoje tem a Síria Damasco. Um pouco para baixo seria a Fenícia, onde nós encontramos na Bíblia os termos Tiro e Sidom. Seria a região fenícia, que já foi uma grande dinastia, um grande povo que já conquistou toda a margem do Mediterrâneo, inclusive a Europa. Mas agora era um grupo pequeno que ficava ali próximo ou em Tiro e Sidom. E aí eles navegam nesse navio até Tiro. Quando eles chegam em Tiro, o navio ia descarregar e eles ficam ali 7 dias com os irmãos da igreja que estava em Tiro. Existia uma igreja lá. E a igreja lá, tudo indica que ela foi formada quando Estevão é morto, e Estevão é morto ao consentimento de Paulo, quando Paulo era fariseu. Sendo assim, Paulo está visitando uma igreja que foi formada de pessoas que fugiam dele. E ele agora, um homem transformado, é recebido pela igreja de Tiro. E ali fica 7 dias com eles. E aqui Lucas, que era médico grego, relata que a igreja de Tiro tentou persuadir Paulo a não ir para Jerusalém, porque ali as coisas não seriam bons para ele, porque ele era um homem muito perseguido pela pregação do evangelho. E quem queria perseguir eram os próprios judeus, os fariseus, os religiosos, os extremistas. Eram mesmo os extremistas que queriam o mal para Paulo. E a igreja, sabendo disso, não queria que ele fosse. E eles tentam persuadi-lo. Mas Paulo estava convicto que ele deveria fazer a vontade do Senhor. E aqui eu quero, dentro deste contexto, eu quero fazer uma conexão. Porque todas as nossas leituras, ela tem que ter a leitura do contexto, ela precisa ter a conexão e ela precisa ter uma aplicação. Então, o contexto aqui é esse que nós lemos. A conexão é que Paulo, ele está caminhando para o sofrimento sabendo que ia sofrer, como Jesus caminhou para o sofrimento sabendo que ia sofrer. Ele estava determinado em cumprir a vontade do Senhor. Agora, aplicando isso para nós estamos convictos que nós devemos fazer a vontade do Senhor e nós estamos convictos de qual é a vontade do Senhor em nossas vidas? Qual é a vontade do Senhor na sua vida? Você está convicto disso? Você está em dúvida disso? Porque assim, meus irmãos, caminhar nesse mundo não é fácil. Caminhar em meio a tanta dificuldade que encontramos não é fácil. Hoje nós vivemos um desequilíbrio econômico. Hoje nós vivemos o nosso valor monetário não vale muita coisa no sentido de compra. Nós vivemos muitas instabilidades. Nós vivemos sempre aquela questão de vai chegando uma certa idade, vai aparecendo algumas enfermidades, doenças que você não esperava que teria. Nós vemos que muitas vezes as pessoas, elas, ao mesmo momento que ela te diz algo aqui, ela já diz outro lá.
E nós vivemos neste mundo que está totalmente desequilibrado. E ele ainda tem algum equilíbrio, e ele ainda tem alguma estabilidade, porque aqueles que creem no Senhor, que formam a igreja, eles ainda estão aqui. Quando o Senhor Jesus buscar a sua igreja, haverá só caos neste mundo. Haverá só desequilíbrio neste mundo. E depois Jesus vai restaurar este mundo. Entretanto, o que eu quero dizer aqui é que, mediante a essa circunstância que você vive hoje, Paulo viveu uma, Jesus viveu outra. A circunstância que você vive hoje, dentro dessa circunstância, você sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Ao ponto de, se for necessário, sofrer por esta causa. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. É isso que ele nos ensina com a sua obediência ao Senhor. Quando Jesus o chama, quando Jesus fala com Ananias, lá no início do capítulo, acho que no capítulo 9, se eu não me engano, de Atos, Jesus fala para Ananias, Ananias, vai lá falar com Saulo, porque ele é um vaso que eu usarei na obra, e por meio dele, ele honrará meu nome com muito sofrimento. Não quer dizer que conosco vai ser assim, mas uma coisa é fato. Jesus deixou bem claro o que ele queria de Paulo. E Jesus deixa bem claro o que ele quer de mim e de você. Então veja bem, uma coisa que Jesus quer de nós, que nós sejamos igreja. Você está sendo igreja? Uma coisa que Jesus quer de nós, que nós amemos o próximo. Você está amando o próximo? Uma coisa que Jesus quer de nós, que nós venhamos a manter a nossa aliança com Ele. Você tem mantido a sua aliança com Ele? Você está tendo zelo pela palavra do Senhor? Você está confiando no Senhor? Ou você está vivendo uma vida de dúvidas? Então isso são certezas de que você está cumprindo a vontade do Senhor. E creio que deve ser assim. Portanto, meus irmãos, o que eu tenho para te dizer hoje é: analise a si mesmo, veja qual é a vontade do Senhor para a sua vida e cumpra essa vontade. E você será bem-aventurado, muito feliz, bem-sucedido. Que Deus abençoe no nome santo de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor aplique essa palavra em nossas vidas. Entregamos a nossa semana ao Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno para todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.